E aí, parceiros do trânsito, tudo tranquilo? Tudo direitinho? Hoje no nosso bate-papo nós vamos selecionamos, melhor dizendo, um grupo de perguntas que sempre surgem acerca de algumas dúvidas no nosso cotidiano no trânsito. É o Legal na Pista trazendo mais informação para você. Ok, vamos lá. A primeira pergunta que pode surgir: mudança de endereço precisa ser informada? Existe algum problema? Claro, evidentemente, né? Primeira coisa que a gente pode citar é o artigo 120 do CTB, que ele diz o seguinte: todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no município de domicílio ou residência do seu proprietário, na forma da lei. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é isso aí: o seu veículo, por lei, ele é obrigatório estar registrado. Então, ele está lá registrado, o seu número de série, né, o seu nome, seu endereço, a placa, enfim, tudo aquilo que é necessário para identificar o veículo e o seu proprietário. Então, daí a questão da mudança do endereço, de fato, ele precisa ser alterado. Senão, vejamos, essa omissão irá manter no CRV original o nome do então vendedor. Bom, vamos supor, você vendeu o seu veículo, né? No caso de venda, se você não fizer essa informação de mudança de endereço ou de proprietário, você estará infringindo o código e passando por cima daquilo que a lei do CTB orienta. Posso citar ainda o artigo 241, no seu capítulo 15 das infrações, que diz que deixar de atualizar o cadastro de registro do veículo ou habilitação do condutor. Infração leve, penalidade, multa. Ainda o artigo 123 diz que será obrigatória a expedição de novo certificado de registro de veículo quando, lá então no inciso 2, ele especifica o proprietário mudar o município de domicílio ou residência. Então, aí respondendo a primeira pergunta, né, apresentada, se mudança de endereço precisa ser informada. Claro que sim, deve ser informado, até porque, vamos supor, numa eventual situação, vamos criar aqui uma situação, você mudou de endereço, de município, e está lá, mas não fez a atualização do seu endereço lá no cadastro, né, do seu veículo, e eventualmente pode surgir uma situação que você foi multado. Aquela notificação da sua penalidade, né, da sua infração, ela vai seguir para aquele endereço anterior, o endereço atual, o endereço que está lá, e você não fez a atualização. O que vai acontecer? Você não vai receber essa informação. E neste caso, inclusive, fica valendo como se você tivesse recebido, uma vez que você não atualizou o seu cadastro de endereço, né, mediante ao Detran. E você, além daquela multa que você levou, daquela infração que você cometeu, você estará agora sujeito a essa outra infração também, que é a ausência da informação do seu endereço ou atualização do seu cadastro, ok? Vamos lá na segunda pergunta que surge, na segunda dúvida aí no nosso dia a dia do trânsito. Existem locais em que não se pode buzinar? O que o CTB fala acerca dessa questão? Existem sim. Você poderá fazer uso da buzina desde que naquele toque rápido, de repente, para divertir um pedestre distraído que está na pista, de repente, e também na situação em que você vai fazer uma advertência para um outro condutor para evitar até uma situação de acidente. Então, usar a buzina em situações que não são dessa natureza, você estará cometendo uma infração.
Se não, vejamos. Citando aí o artigo 41, o condutor de veículo só poderá fazer uso da buzina desde que em toque breve e nas seguintes condições, né? Como já falei anteriormente. Fazer advertências necessárias a fim de evitar acidente e também fora de áreas urbanas, quando for conveniente advertir a um condutor que se tem um propósito de ultrapassar. Passando disso, é contravenção, você vai estar infringindo o código do CTB e enfim, vai estar sujeito às sanções penais. O capítulo 15 das infrações, no artigo 227, também fala sobre, aborda esse assunto, usar a buzina, o inciso 1, em situações que não é de simples toque breve, como advertência ao pedestre ou ao condutor de outro veículo. O inciso 2, prolongada e sucessivamente a qualquer pretexto, entre as 22 e 6 horas e em locais e horários proibidos pela sinalização. Então, fica entendido, o uso da buzina de maneira inadvertida dentro dessa informação que aqui que o artigo 227 passa para nós, é que realmente você estará infringindo o código de trânsito do nosso CTB. Vamos ver agora a terceira, né? A terceira pergunta. Fui multado porque o capacete não estava afivelado, como se estivesse sem capacete. Isso está correto? Sim, está correto. Veja bem, é como se você não estivesse de capacete, porque as normas de segurança prevêem e exigem que você tenha o capacete afivelado. O artigo 54 diz o seguinte: os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias usando capacete de segurança com viseira e óculos protetores. Aí a exigência do uso do capacete. Já no artigo 244 diz então o seguinte, o texto: conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor, inciso 1, sem usar capacete de segurança com viseira ou óculos de proteção e vestuário, de acordo com as normas e especificações aprovadas pelo CONTRAN. Inciso 2, transportando passageiros sem capacete de segurança na forma estabelecida no inciso anterior, ou fora do assento suplementar, colocado atrás do condutor ou em carro lateral. Vale lembrar que a Lei 7.031, de 20 de setembro de 1986, tornou obrigatório o uso de capacete tanto na cidade quanto na estrada, sob pena de multa e retenção da motocicleta. E a Resolução 453, de 26 de setembro de 2013, ela disciplina, o uso de capacete para condutor e passageiro de motonetas, ciclomotores, triciclos motorizados e quadriciclos motorizados. Então, também o artigo 169, dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança, infração leve e penalizado com multa. Então, é importante observar esse detalhe, até porque pela própria segurança do condutor. Um capacete que está colocado de maneira irregular, no caso não estando afivelado, você vai estar sujeito a graves acidentes, né? Caso aconteça uma queda, por exemplo, você vai estar desprotegido, e também a questão da legislação que observa esse detalhe. Se você for bragado uma blitz e fizerem realmente vamos dizer assim, um pente fino, a todo rigor, você vai estar sendo penalizado, sendo notificado, e multado por conta dessa distração, vamos dizer assim. Uma outra dúvida que surge, uma outra pergunta, é a questão do uso do celular. É permitido para motociclista? Não, eu nem precisaria responder uma pergunta dessa, mais que óbvio. Nem para nenhum tipo de veículo, você estando se conduzindo no trânsito, em trânsito, não é permitido o uso do celular. Até porque a legislação, ela determina que você use as duas mãos
no guidão, só tirando para fazer algum sinal de conversão, caso seja necessário. Vale lembrar o artigo 252, que ele lá no inciso 5, ele já determina que a questão de dirigir o veículo com apenas uma das mãos, exceto quando deva fazer sinais regulamentares de braço, mudar a marcha do veículo ou acionar equipamento acessório. Então, o inciso 6 também determina que utilizando de fones nos ouvidos conectados ou aparelhagem sonora ou telefone celular é uma infração média e aí que a penalidade é multa. Tem um parágrafo único que diz o seguinte: a hipótese prevista no inciso 5, que nós vimos anteriormente, caracterizar-se-á como infração gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou manuseando telefone celular. Esse é o parágrafo único que foi incluído pela Lei 13.281 de 2016. Entenderam? Uma outra pergunta que pode surgir também é a seguinte: posso ser multado por não parar em um cruzamento? Pode sim. Ao aproximar-se de qualquer cruzamento, você deve ter a prudência, e reduzir a sua velocidade, observar o ambiente para poder fazer uma passagem segura. Vale lembrar, já citei em outros vídeos, que cruzamento realmente tem um índice muito alto de acidentes, até por conta dessa negligência de alguns motoristas. Citando aí o artigo 220, que diz o seguinte, que é lá no seu inciso 4, deixar de reduzir a velocidade do veículo de forma compatível com a segurança do trânsito ao aproximar-se ou passar por intersecção não sinalizada. Isso aí se caracteriza como uma infração, com multa, pontuação na sua habilitação, Então é o que está previsto lá no CTB. Vamos ver ainda mais uma pergunta que sempre surge. No caso aí dos nossos amigos motoqueiros, principalmente, Posso ser multado por ter somente um retrovisor em minha moto? E aí? Sim, pode sim. O artigo 105, vamos citar aí, só para ter um entendimento melhor, que diz assim, são equipamentos obrigatórios do veículo, entre outros, a serem estabelecidos pelo CONTRAN, e faz lá a sua listagem, onde você vai encontrar o item retrovisor. Mas o artigo também 230 do CTB, ele diz assim: conduzir veículo sem equipamento obrigatório ou estando esse ineficiente ou inoperante, lá no inciso 9, e no inciso 10, com equipamento obrigatório em desacordo com o estabelecido pelo CONTRAN. Inciso 12, pulamos aí, com equipamento ou acessório proibido, é uma infração grave, 5 pontos e penalidade de multa. E uma medida administrativa que vai ser a retenção do veículo para a regulamentação. Então, quando o motorista, por exemplo, coloca lá um retrovisor que não está de acordo com a especificação, que existe a especificação de determinação, ele vai estar infringindo aqui esse código, e vai estar sujeito às sanções cabíveis. A resolução do CONTRAN número 14 de 6/2 de 1998, ele determina lá no seu inciso 4 o seguinte: para as motonetas, motocicletas e triciclos, espelhos retrovisores de ambos os lados. Até porque eu, particularmente, acho muito importante, o uso do retrovisor, não dispenso. Infelizmente, eu vejo muitos colegas aí no trânsito negligenciando essa peça que é realmente de muita importância no dia a dia do nosso trânsito, porque ela é aquele amigo que está avisando o que está se passando ao nosso redor, na nossa retaguarda, e eu acho que realmente ele tem a sua importância e não deve ser desprezado. Mas infelizmente alguns colegas não entendem assim e desprezam esse equipamento, que é realmente muito importante, mas pode ser multado sim, com um retrovisor ou sem nenhum, porque até é mais comum você ver sem nenhum retrovisor. Tá sujeito às penalidades cabíveis. Por hoje é só. Eu queria agradecer a sua presença, a sua companhia até este momento,
pedindo para você lembrar aí de dar o seu joinha, né? Compartilhar com seus amigos para que mais pessoas possam participar aqui do nosso encontro semanal, do nosso bate-papo. E se você ainda não é inscrito, né, se inscreva no nosso canal, lembrando aí de acionar o sininho para que possa receber mais informações acerca dos nossos bate-papos e as novidades que vierem surgindo. Como eu sempre digo, né, no trânsito somos todos parceiros e também, se queremos os nossos direitos, devemos lembrar sempre de cumprir com as nossas obrigações. Um grande abraço a todos e até a próxima.